Com você. Bom, hoje então nosso vídeo ele é um pouquinho sobre a situação pela qual nós estamos passando, né? Afinal de contas, todos sabemos, né, a respeito da necessidade que temos de nos prevenir em relação à propagação do coronavírus, o Covid-19. E nesse sentido eu venho conversar um pouquinho a respeito das situações relacionadas ao comportamento dentro das organizações, dentro das empresas, então aquilo que se espera da gente dentro das organizações e o que nós esperamos das empresas em relação ao comportamento dos gestores, tanto no que se refere às questões que envolvem a necessidade de prevenção dentro das organizações, àquilo que se espera em relação ao enfrentamento dessa crise. Em primeiro lugar, né, o comportamento individual nosso, né, nós precisamos estar atentos às orientações tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde no que se refere a aspectos básicos, principalmente no que tange a nossa higiene pessoal e também daqueles que convivem conosco, em específico no nosso círculo familiar. Dentro das empresas, as empresas têm que adotar uma postura de prevenção, principalmente no caso em relação à conscientização e à educação a respeito do problema, com as medidas também de reforço em relação à informação quanto à higiene pessoal e em relação também à necessidade dos cuidados básicos, como distanciamento entre as pessoas, né? E aí é um pouco, soa até como algo um pouco frio, né? Mas que não é segredo para ninguém, está sendo veiculado nos grandes canais de televisão e meios de comunicação diversos, né? Tanto pela internet quanto também em relação, no caso, aos canais de televisão. São informações que envolvem, no caso, a necessidade de que a gente se proteja e proteja uns aos outros. E isso tanto no que tange a nossa casa, né, quanto no que se refere também à nossa empresa, onde nós trabalhamos. O enfrentamento do problema ele vai ser coletivo, então a gente precisa ter um pensamento de enfrentamento coletivo deste problema, no que tange a nossa responsabilidade em relação à necessidade que temos de tomar os cuidados e cuidar também daquelas pessoas que estão próximas de nós, quanto no que se refere dentro das empresas aos gestores em relação à tomada de decisões. Então, para a empresa, né, o processo de gestão dessa crise envolve alguns pontos que são bastante delicados, tanto no que se refere à manutenção, né, das atividades, quanto em relação, no caso, à maneira como a empresa vai lidar com circunstâncias em que as atividades forem necessariamente interrompidas ou venha a acontecer a necessidade de um rearranjo, ou então de uma reorganização de como essas atividades serão colocadas em prática no dia a dia. Afinal de contas, a gente está falando de situações em que haverá necessidade de que cada vez menos pessoas circulem e que não existam aglomerações. Então, coloca-se em pauta a questão do teletrabalho, coloca-se em pauta a questão do home office, coloca-se em pauta a questão da liberação dos colaboradores em cargas horárias cada vez reduzidas, ou então, no caso, a antecipação de férias, que se dê férias coletivas aos funcionários, ou então que se trabalhe questões relacionadas à dispensa desses colaboradores em horários distintos para que não existam aglomerações. Em algumas cidades, não é segredo para ninguém, a gente tem alguns decretos em âmbito municipal e estadual, né? E aí a gente já está falando também dos estados, em que se restringe a circulação, no caso, de pessoas em locais públicos, né? E tanto, né, instituições públicas, sejam estas de educação ou então sejam as unidades, né, de serviço público, que não são essenciais, diga-se de passagem, já vem passando por algumas restrições, com colaboradores sendo dispensados, atividades sendo suspensas ou então tendo suas jornadas reduzidas. O transporte público também será um grande desafio, né? Hoje, por exemplo, nós temos situações em que o transporte público já passa por algumas restrições, horários alternativos ou horários reduzidos, pontos de concentração que seriam terminais urbanos de ônibus ou até mesmo estações de metrô que já estarão sendo fechadas ou que terão então seu remanejamento de fluxo, né, para canais alternativos. E a gente tem questões relacionadas ao desafio da nova mobilidade urbana. Afinal de contas, quem não usa ou em algum momento da vida não utilizou aplicativos de mobilidade urbana como 99, Uber, entre outros, né? E que agora, então, estes motoristas também, em certa medida, terão de se resguardar e nós teremos de nos resguardar em relação à utilização destes aplicativos de mobilidade urbana.
É muito importante que a gente tenha responsabilidade, e para o gestor de empresas a responsabilidade é muito maior. Afinal de contas, o enfrentamento de uma crise dessas, que já acena para um cenário em que teremos, no caso, um impacto econômico bastante grande, acaba sendo um fator preponderante no futuro da empresa e na manutenção dos empregos, né? Muito se vê em relação às ações que o governo está propondo, como a eventual redução da jornada de trabalho, com redução proporcional dos salários, a questões relacionadas à redução de taxa de juros, abertura de linhas de crédito e etc. O gestor ele tem que tomar as decisões, principalmente nesse primeiro momento, pautadas pelo bom senso e pelo bem-estar social, bem-estar comum, principalmente privilegiando o bem-estar dos colaboradores. Mas não pode deixar de pensar nos fatores que envolvem a manutenção da existência do negócio. Uma grande preocupação que devemos ter é que pequenos negócios, micro e pequenos negócios, possivelmente sofrerão muito mais do que grandes companhias, grandes organizações. Mas mesmo estes pequenos e micronegócios precisam ter um planejamento, precisam colocar em prática o desenvolvimento, então, de um planejamento para a tomada de decisão agora e para a tomada de decisão futura, pensando no que vem após essa crise. No mais, acho que todos nós devemos pensar coletivamente, deve prevalecer o bom senso e a necessidade do senso de comunidade, em que cada um deve fazer a sua parte e em que juntos temos de enfrentar este momento tão difícil. Então cuide-se do seu colega, cuide dos seus familiares e esteja bastante atento às orientações que são repassadas oficialmente pelos canais de comunicação. Não fique dando ouvidos à internet, a informações que são compartilhadas em redes sociais ou até mesmo, no caso, em grupos de WhatsApp. Nós sabemos que existe muita gente bem intencionada, mas que também não tem as devidas informações ou as informações mais adequadas. Então vamos nos ater aos canais de comunicação oficiais, às redes de televisão, as informações que são, no caso, propagadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde e também, naturalmente, né, pelo nosso governo. E no mais, gente, torcer e pedir para que tudo corra bem, que a gente possa passar por isso o mais rápido possível e com o menor impacto possível, tanto socialmente quanto do ponto de vista também de mercado. Um forte abraço e até a próxima.